Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Che da Beira.
Programa Chedadeira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Chedadeira, encontro marcado toda quarta-feira, quarta-feira. Programa Chedadeira. Boa noite, boa noite, boa noite. Essa quarta-feira hoje é atípica, né? Mas estava prometido, já estava prometido uma quarta-feira hoje no litoral, de promessa de ciclone, mas já tá chegando alguma coisa, chuva, frio. Ah, mas é gostoso. É gostoso, faz parte, tempinho, né? Mas a gente também, né, tem que ter um cuidado, tem um alerta, a gente tem que se cuidar, vamos ficar Já vale o alerta, casas, já vale o alerta, né, pra comunidade. A coisa tá vindo aí, dizem que não é boa coisa, bastante vento, então vamos se prevenir, né? Até a gente não tem como saber a dimensão, o melhor é cada um ficar na sua casa, né, se cuidar, se abrigar, se esquentar, tomar um caldinho quente, tomar Fazer um plano de segurança da nossa casa. É importante, vamos olhar para o vizinho, se alguém tem uma necessidade especial, que precisa de ajuda, eu acho que é o momento de a gente estender a mão também, né, em todas as localidades. De antemão, vamos dar boa noite a todos aí que estão comentando, coloca a localidade para nós, para a gente poder interagir com todos. Vamos pedir licença para toda a nossa ancestralidade que nos rege, aos nossos orixás, aos nossos caboclos e aos nossos Exus, que hoje tem bastante pergunta vinculado ao povo de Exu. Essa semana a gente recebeu bastante perguntas, né? E por coincidência, né? De pessoas diferentes que nem se conhecem, todas ligadas ao povo de Exu, até porque é um povo que dá uma curiosidade à pessoa, principalmente o povo que não é da religião, que é leigo, né? Tem um apreço, tem uma coisa assim que meio que encanta, assusta, é um misto de sensações. Então a gente trouxe algumas perguntas. E é importante, eu acho que o conversar sobre isso não até um certo limite, isso não é feio, bem pelo contrário. Ele é esclarecedor, é importante a comunidade, até os leigos, né? A gente sabe que não se aprende religião num programa, num podcast, mas sim, para tirar alguns preconceitos de algumas coisas, é importante que se fale sobre o assunto. Então, né, antes de mais nada, para quem não me conhece ainda, sou mãe Cíntia de Oxum, falando diretamente aqui de Cidreira. Sou pai Rodrigo de Chapanã, também diretamente da Praia de Cidreira, a qual amamos. Coloca a localidade para nós, que eu tô vendo que tem bastante gente entrando aí pra gente interagir. Boa noite da galera, né? Vou pedir já pro pessoal curtir, compartilhar essa live, né? Nesse friozinho hoje, pessoal, a maioria tá em casa aí abrigado, então vamos aproveitar, vamos compartilhar. Hoje tem sim o jogo de cartas. Tem, né? Sorteio, tem um resultado, né? Tem. Semana passada, no último programa, a gente sorteou um jogo de cartas completo. No meio do programa aqui a gente já vai fazer o sorteio para ver quem é que ganhou, né? O jogo, né? Pode ser presencial, pode ser online, com a mãe Cíntia lá no terreiro. Escolhe o formato que queira tirar suas cartas. E no decorrer do programa de hoje, vamos estar aí fazendo, né, a tiragem de cartas, 3 cartinhas, né, pergunta objetiva, o assunto, nome completo, data de nascimento, e tem que curtir e compartilhar, gente. Vamos curtir, vamos compartilhar. Já pode ir colocando aí, coloquem aí o nomezinho, data de nascimento e o assunto breve, que no decorrer a mãe Cíntia vai estar tirando a carta aí, tá? Coloca para nós, já vamos interagindo. Quem quiser deixar alguma pergunta, falar sobre algum assunto, né? Tirar alguma dúvida, claro que a gente sempre reforça, gente, que a gente não é o dono da verdade, a gente apenas vem trazer o nosso ponto de vista de acordo com o que a gente aprendeu. E hoje a gente vai estar trazendo muitas perguntas aqui sobre o povo de Exu, né? Falando de Exu. Então, né? Tem gente que tem medo, tem gente que tem adoração, tem gente que nem sabe o que é. Vamos ver até onde vai o medo, né? Pensa que Exu é o diabo e assim por vai. A história é longa. Tem perguntas bem interessantes e também durante a semana a gente teve um questionamento bem interessante, né? Sobre se a gente faz alguma divulgação aqui alguma sessão, algum toque que esteja acontecendo aqui nos nossos arredores. Claro, manda para nós aí a sessão, o dia, o horário, a festa, o endereço, que a gente faz a divulgação aqui toda quarta-feira. Nós temos um espaço para isso, tá?
podem mandar sim. Vamos ler o boa noite aqui do pessoal? Vamos lá. Eu vou começar aqui, depois tu continua. Eloy Silva Reis, boa noite a todos. Boa noite, Eloy. Boa noite, um grande beijo. Hoje não deu para estar pessoalmente, porque estou gripada, mas estarei aqui ligadinho. Um grande abraço para vocês, muito axé. Axé, Eloy. Ó, perdemos uma da produção, né? Tá gripada. A Rose também tá assistindo Então, também. tá Então bom. estão fazendo a produção online, tá, pessoal? Hoje a nossa produção tá home office. Home office. Carlos Ramos, boa noite. Benção, mãe e pai. Carlos, da cidade do Cará. Um abraço, pessoal do Cará, que tá sempre junto Beijo conosco, aí né? pro pessoal. Karine GR, boa noite, mãe e pai. Suas bênçãos trocadas, Os meus orixás filhos. abençoem. Tânia de Ançã, boa noite, pai e madrinha, sua bênção. Boa noite, Tânia, boa noite, minha filha, de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço, pessoal, lá de Santa Catarina. Giovanni Oliveira, boa noite, mãe e pai de Tramandaí. Um abraço, pessoal de Tramandaí, que tá sempre Boa ligadinho noite. conosco. Deixa eu ver aqui, quem tá aqui. O Boa Felipe. noite, Felipe Gu, de Novo Hamburgo. Pessoal Um abraço, de Novo pessoal de Novo Hamburgo. Hamburgo. Como é que tá aí Novo Hamburgo? Tá frio que nem aqui, chovendo? Como é que tá o tempo aí? E aí, Gu, como é que tá? Afilhado do Dindo. Felipe Benfica, benção, mãe e pai. O Orixá nos abençoe, Felipe. Centro de Cidreira. Pessoal de Cidreira também entra Jéssica, aí, sua benção, mãe e pai. É do Centro Cidreira, Jéssica. Gustavo Presentes Ramos, boa noite, mãe, benção, mãe e pai. Rodrigo, do Alto Cará, um abraço, pessoal. Cará. Do Cará, lá no Cará, com esse ventinho, com esse frio, hein? Como é que tá aí, Gu? Manda pra nós um feedback aí. A Ivone, boa noite, benção, mãe Cintia e pai Rodrigo, do Cará também, pessoal. Cará, aí, Deus ó. nos abençoe, Ivone. Linda Soares, boa noite, Linda, de Osório, um abraço. O pessoal de Osório tá sempre presente também. Sempre, Osório, Tramandaí, Cidreira, um grande Cará, carinho, pessoal. Criciúma. Maria Regina da Silva, boa noite, de Tramandaí. Um abraço, pessoal de Tramandaí, em nome da Maria Regina. Borges Martins, Maneco, boa noite, benção, pai e mãe. O Orixá nos abençoe, Maneco. O Jerônimo Ramires, boa noite, benção, pai e madrinha, os orixás abençoe. Boa noite, Jerônimo. Ó, o Danilo, boa noite, pai e mãe, lá de Criciúma também. O pessoal de Criciúma tá em peso. Um abraço, Danilo. Danilo de Ossan. Marco Alt, boa noite, Marco, um abraço. Boa noite, todos bem-vindos hoje nessa quarta-feira aqui com a gente. Que gostoso, né? O pessoal interagindo. Muito bom. A Cristiana Campelo, nós estamos aguardando, ela está sempre conosco. Boa noite no centro, um abraço, Cristiana. Boa noite. Michele Danoski, boa noite, casal Vidoca. Rose Reis, boa noite. Boa noite, Rose. Paulo Holanda, boa noite, Paulo. Boa noite, Evelyn Thaís, boa noite. Ela já mandou ali. Em seguida a gente já faculdade. volta ali, já. Já voltamos no teu pedido, tá, Evelyn? Helena Anunciação, boa noite. Boa noite, Helena, um beijo. Boa noite, família, Tramandaí, Denise Silva Oliveira, um abraço, Denise. Conta pra nós aí como é que tá a previsão aí pra Tramandaí. É importante porque as pessoas que estão assistindo às vezes não estão acompanhando, né? A gente tem que se prevenir. Vamos se prevenir, vamos se cuidar. É uma noite que a gente sabe que vai ser... ficar todo mundo nervoso devido aos últimos acontecimentos que a gente teve no Rio Grande do Sul, mas faz parte a gente se prevenir, tá, pessoal? E olhar pro lado, olhar sempre aos nossos iguais, ajudar quem precisa, vamos fazer a nossa parte. Inclusive com os animaizinhos também, né? Faz parte a gente manter esses cuidados. Maria Regina já mandou boa noite, o amor, ela já quer uma cartinha. A Karen Fioretti, boa noite, amigos. Boa noite, Karen. Um beijo aí pro nosso amigo. O Ramon, boa noite. Dá um abraço no Ramon se ele não estiver assistindo aí. Ó, o Felipe botou que o Novo Hamburgo chove bastante. A Cristiana ajudando já na mídia. Ricardo Rocha, boa noite. Boa noite, Cíntia Rodrigo e bairro Hildo Meneghetti. Um abraço, Ricardo, do Hildo. O Carlos já mandando pergunta. Luiz de Ançã, boa noite, vô e vó. Boa noite. Boa noite, também Luiz. de Criciúma, né? Criciúma também, junto Show conosco. de bola. Muito axé, Rose. A Cristiana ajudando no compartilhamento. Pessoal da contabilidade, consultoria, top.
Gustavo presente. Aqui está frio, mas estamos com fogão a lenha. Ai, que inveja. Aí sim, é outro padrão, né, Gu? O outro padrão, fogãozinho a lenha. Essa é pra Isso quem aí, pode, muito bom. Isso aí. Denistra, mandei chove bastante. Cristiana. A Cristiana ajudando aqui. Ela já colocou, sigam o Fênix TV como forma de gratidão, é isso aí. Verdade. Até aproveitar a deixa da Cristiana, agradecer imensamente a cada dia que passa, a audiência nossa aumenta, os compartilhamentos aumentam, então a gente vem aí pedir, as pessoas agradecem pelo jogo de cartas, às vezes, né, a pessoa não tem tempo, até a questão de deslocamento, ou enfim, é por curiosidade também, ou algum tipo de receio, eu acabo, né, entrando na live e tendo uma resposta objetiva, dando um norte para sua vida. A gente tem muito retorno mesmo de pessoas que ajudou bastante. Então, vamos fazer essa troca. A gente ajuda, vocês nos ajudam, compartilhando, curtindo, marcando os amigos. Vamos fazer crescer grupo essa da rede. Família, grupo de fofoca, grupo da novela, grupo de do fofoca futebol, é bom, hein? Grupo do futebol, tudo. Bota lá, compartilha. Já deixar também um agradecimento à TV Fênix, como a gente sempre faz de praxe, por abrir o espaço para nós. Um programa falando de axé, não é todo mundo que abre essa porta, então é importante a gente valorizar nossa comunidade de axé. Eu sempre que vejo um podcast de axé, eu sempre vou lá, interajo, curto, porque faz parte a gente valorizar esses momentos que a gente ganha dentro das mídias, tá? Então, um abraço a toda a direção da TV Fênix aí. Benção, meu padrinho, mãe Cíntia, Mara, os orixás nos abençoe, minha filhada. Um beijo. Até ontem, né? É a Mara? A mãe Mara de Chapanã. Tivemos na sessão ontem da Mara, sessão da Maria Mulambo. Linda, linda, perfeito. Fomos bem recebidos. Muito obrigado. Muito obrigado, minha filhada. É assim que a gente faz. Né? Assim que a gente faz junto com os amigos e a gente faz a magia acontecer. Se mais irmãos estão aí, querem divulgar suas sessões, suas festas, manda aí pra gente na semana, ou bota aí nos comentários que a gente já divulga aqui, já manda o convite pra geral. Antes de ir para uma pauta, não sei se tu tá com já pauta de pergunta. Tem bastante, mas eu gostaria de deixar um comentário, assim, deixar um informe não tão positivo, tá? Mas a gente tem que falar. Até quando nossa comunidade, tá? Até quando as pessoas vão se entender do respeito entre os iguais? Por que eu digo isso? Vi nesse final de semana, teve a bela festa do balonismo, bastante gente no município de Cidreira, perfeito. Mas eu vi alguns ataques na rede social, tá? Vinculado a pessoas, tá? E eu não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para a mãe, tá? É uma pessoa que a gente gosta muito. Uns ataques intolerantes falando diretamente da pessoa, tá? Chamando de doente e tal. Uma coisa que eu não fiquei legal com aquele ataque. Gente da comunidade, tá? Então até que ponto nós vamos levar isso? Eu acho que deixar uma reflexão para a comunidade, né? Até que ponto a gente vai tolerar, até que ponto vai acontecer esses ataques, né? Pessoas infelizes, né? Que não olham para o igual, né? Com carinho, com amor, com entendimento. Então, quem sabe da situação aí provavelmente já vai estar a par, eu não vou expor, porque eu não conversei, né? Com a mãe vinculada ao assunto. Por isso que eu não vou dar nome. Se ela tivesse me autorizado, eu daria. Mas é uma coisa que eu acho que nesse mundo que nós estamos vivendo não comporta mais. Porém, sabemos sim, né, que vivemos no estado mais racista e mais preconceituoso que existe. Mas nós temos que combater isso. É que, na verdade, não se tolera mais nenhum tipo, né, de preconceito ou intolerância, né? Eu acho que isso está tão defasado, as pessoas estão ficando assim, sem noção, no meu ponto de vista, estão perdendo. E isso, na minha opinião, qualquer tipo de preconceito, o preconceito já diz, uma Sim. coisa que tu antecipa a tua opinião sem saber. Então a maioria das pessoas estão falando coisas sem conviver, e isso não só por questão de personalidade, religião, credo, enfim. Sabe que eu não acreditei quando eu vi aquilo. É uma criança especial, gente, uma criança especial, e o pessoal atacando
tá? Como se a criança não pudesse viver naquele mundo dela, viver feliz, alegre, dançando, e as pessoas ali tirando chacota, falando palavras de baixo calão, parece isso, parece um doidinho, parece um doido. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor dos orixás, pelo amor de toda a energia do universo que rege esse universo, vamos nos respeitar, vamos entender, buscar o entendimento e vamos nos respeitar. Eu acho que acima de tudo, quando a gente vai na rede social, a gente tem que ter responsável nos comentários. E isso não soou legal, a pessoa é da comunidade, não foi uma só. E eu acho que a pessoa tem que fazer uma boa reflexão até do que ela veio fazer nessa terra, né? Que legado ela vai deixar. E eu deixo um apelo, né? E uma reflexão. Porque se isso acontece, é porque muita gente às vezes fica quieta e aceita, né? E fica, né, se omite em relação a esse tipo de situação. E não pode. Tanto a pessoa que recebe esse tipo de crítica, ou próxima, né, pessoa próxima, quanto as pessoas que não concordam, tem que começar a se manifestar, porque isso vai começar a oprimir esse tipo de situação. Mas nesse caso eu vou te dizer, nesse caso eu conheço a mãe envolvida, e ela vai nas últimas instâncias, com certeza. Assim como nós fomos quando a gente sofreu também aquilo, né? Então tem que fazer registro, tem que levar sim, porque isso eu acho que tem que dar um basta no nosso meio, na nossa sociedade. Eu vou agradecer aí, a gente já pediu o pessoal curtir, compartilhar, já estamos com 93 pessoas ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado. Assim, muito obrigada, assim, de coração. Continue curtindo, continue compartilhando. Eu vi que a Ângela perguntou se o sorteio é hoje. Já vamos fazer o sorteio agora? Vamos sortear agora. Vamos fazer o sorteio. Para quem está entrando agora, semana passada a gente fez, né, sorteou um jogo de cartas completo para quem fosse curtir, compartilhar. E hoje vai ter o resultado do sorteio aqui ao vivo, da maneira antiga, no papelzinho, para não ter dúvidas. Vamos lá, então. Quer tirar aí o pai? Vamos lá para não ter... Por em torno de 40 pessoas. Tirar e vou te entregar. E a vencedora é a Karen. Vou botar aqui. Qual Karen Fioretti. Karen Fioretti, acho que tá aí. A Karen tá no programa. Senão a gente entra em contato com ela. Se tiver por aí, dá um oizinho, Karen, senão depois eu mando uma mensagem aí entra em contato que a gente agenda direitinho, se quer o jogo online, se quer por videochamada, a gente agenda certinho, só entrar em contato com a gente. Vamos dar aqui mais uns comentários e vamos já para a primeira pergunta, que é, né, para quem está entrando aí agora, o assunto hoje, as perguntas da semana, o universo conspirou para falar sobre o povo de Exu, né, e a gente veio para desmistificar também algumas coisas, né? Que as perguntas, a gente pensou... Dentro da nossa visão, a gente precisa esclarecer algumas coisas. A gente vive tanto nessa ideologia que para nós as coisas mais simples às vezes passa despercebido. E a gente começou a perceber que tem gente que tem bastante dúvida, então a gente veio aqui, né, para esclarecer. Então, vamos lá, o Vitor Hugo dando um oi. Boa noite, pessoal, parabéns pelo programa. Obrigado, Vitor. Fabrício Cavalli, boa noite, suas bênçãos, mãe e pai. Fabrício de Centro de Cidreira, um abração. Jefferson de Oxalá, boa noite, irmão. Boa noite, Jefferson. Um beijo aí pro pessoal de Porto Alegre. Boa noite, pai e mãe, sua benção. Boa noite, Raíssa. Uhul, eba. A Karen já recebeu a notícia. Que bom que tá aí. Que bom. Semana que vem a gente vai trazer um brinde especial. Hoje não deu tempo. É mesmo, estava preparado, mas... semana que vem tem um brinde especial, porque é o mínimo que a gente tem que fazer por todo esse carinho que a gente está recebendo. Retribuir. Gente, se você soubesse, a gente para na rua, o pessoal... eu quero fazer uma pergunta. Eu gostaria de participar, eu gostaria de saber mais, eu acompanho vocês, eu fico com vergonha de perguntar, mas eu acompanho vocês, e isso é por isso que a gente deixa aberto, né? Nossa rede social, nossos WhatsApp, então tudo é tudo liberado aí nas nossas páginas, que quem quiser... pode mandar particular, que a gente traz aqui, a gente lê, a gente não dá nome, pode ser qualquer pergunta, não fiquem com medo. Mas isso, será que como é que as pessoas vão entender? Não tem, as pessoas vão entender. A gente nem bota o nome também. A gente não bota o nome, a gente vai responder da melhor maneira possível, tá? Tiara Pacheco, boa noite, pessoal. Boa noite, Tiara. Boa noite. Michele, parabéns. Ângela, parabéns. Salve Calunga, Laroê, Show. Pessoal, já tá entrando no clima. Sigam e compartilhem a audiência show.
Obrigado, Vitor. Segue junto conosco aí. Se a gente passar, às vezes, algum comentário, gente, que tá atualizando aqui, o pessoal tá Manda aí. interagindo direto, e manda de novo que a gente lê. Não é por mal, tá? É porque tá bombando. E quem manda as perguntinhas para tirada de carta tem que mandar de novo, tá? Porque daí, conforme a mãe Cíntia falou, pode atualizar muito rápido e fica muito para cima, tá? Continua de vez A em quando gente mandando. vai voltar lá em cima, mas vê que a gente não leu, manda de novo, Manda tá? de novo, pra tá? não passar. Vamos lá. Vamos lá na primeira pergunta? Vamos lá. Vamos escolher aqui, vou pela ordem para não ter problema. A primeira pergunta, e eu acho essa muito interessante porque foi mais de uma pessoa que perguntou meio parecido. Vamos E lá. a gente está adentrando aí o mês de junho, tá chegando o Dia dos Namorados, e a pessoa, né, perguntou, mais um Dia dos Namorados chegando, tô há 3 anos sem ter um relacionamento, e perguntou, tem algum trabalho, alguma magia, algum feitiço, alguma coisa para ajudar nessa situação, para ter alguém, para achar, né, sua cara metade? E eu achei muito interessante essa pergunta. Então a gente trouxe aqui. Quer começar? Eu vou começar, vou falar uma parte vinculada dessa pergunta, que é muito importante. Depois a mãe Cíntia faz a outra parte. Tem que dar uma analisada, tá, para essa pessoa. Por que desses 3 anos? Tá? A gente tem que dar uma analisada dos porquês. Porque às vezes não é só fazer algo para atração amorosa. Eu não gosto de usar o termo amarração. Para mim, eu tenho uma outra concepção quanto a isso, tá? Mas para atração amorosa, tem que ver o motivo desse afastamento, das pessoas não te procurarem, porque às vezes não necessita disso. É isso que as pessoas têm que olhar como um todo. Por isso é interessante, nesse caso, uma análise de um oráculo, né? Porque às vezes precisa de uma limpeza, às vezes tu está passando por um ataque espiritual de um ex que brigou, alguma situação, que não quer que tu fique com ninguém, e aí as coisas não começam a acontecer para ti. Então, às vezes, não é só fazer a atração, fazer a ligação para o amor, sendo que tem alguma outra coisa por trás. Então, tem que fazer uma análise criteriosa. 3 anos, eu já suponho que tem alguma coisa estranha acontecendo, tá? Tem que rever, é de religião, não é de religião, tá devendo para Pombagira. São situações que pode acontecer. Se não é de religião, se é... E tem uma outra situação, nem tudo é espiritual, né, gente? Nem tudo. Às vezes a personalidade da pessoa também, né? A pessoa ela lá consegue alguém, mas aí trata mal, briga. Trata mal, briga, tá sempre xingando, tá sempre escorraçando, tá sempre, né? Ou sei lá, enfim... Tu tá afastando a pessoa naturalmente por atitudes. Não vai conseguir. Mas, mas tudo tem como espiritual ajudar. Mas a gente tem que saber o que da questão. Porque se é uma coisa tua contigo mesmo, a gente vai lidar essa parte espiritual, vai alinhar a tua energia, né? Pode ser questão de limpeza, às vezes uma inveja, um olho grande, alguma coisa, alguma demanda, algum quiumba, alguma coisa que atraiu para ti e tá te sugando tua energia. Quando a gente não tá com a nossa energia vibrando como tem que ser, a gente não consegue se conectar às coisas boas, não adianta. Então dá uma analisada. Nesse caso a indicação melhor, tá? É procurar sim uma ajuda mais intensa dentro de um terreiro, fazer toda uma análise dessa situação aí, porque eu vou te dizer assim, te garanto, tem coisa errada aí, tá? Tem coisa 3 errada anos aí. é muito tempo. 3 anos tu trancada aí, não surgiu nada, mas junto com isso, faz uma reflexão das tuas posturas, da tua conduta, como é que tu age dentro do relacionamento, se é que não tem erro, se é que tá tudo certo, se é que não tá... O que tu pode dar uma mexida, uma repaginada, porque às vezes também precisa, né, a estrutura espiritual, tá, ser favorável junto com algum outro tipo de situação, uma mudança da pessoa também. Eu atendo muitas situações assim de casos, né, relacionamento, vida amorosa, sentimental, e muitas vezes pelo diagnóstico assim do espiritual, das cartas, do oráculo, do búzio, me mostra muitas vezes pessoas que foram muito calejadas, tiveram relacionamento, sofreram muito e automaticamente se bloqueiam e se fecham e não se abrem, né,
para uma nova oportunidade e, às vezes, inconscientemente acabo se auto-sabotando e afastando as pessoas para se proteger, sem perceber. Então, a gente trabalha essa parte. Então, tem que ter cuidado, que às vezes as pessoas procuram um terreiro. Eu quero fazer uma amarração, quero fazer um adoçamento, eu quero... Não necessariamente, às vezes, é isso. Às vezes é uma limpeza, às vezes uma abertura de caminho, às vezes dá uma observada se a tua vida em outros aspectos, né, não tá... Pode. Provavelmente, tá né, nessa situação, provavelmente não esteja só a parte amorosa trancada, tá? É só fazer... E fazendo só um adendo, tem os casos também das pessoas que gostam de brincar assim, com a magia, né? Teve uma situação lá que eu e a mãe Cíntia trabalhamos para um relacionamento, né? Voltar, mas no final a mulher queria só que ele voltasse para ela mandar ele embora de novo. Porque ele tinha mandado ela embora, então ela queria voltar e ele voltou. Quando ele voltou, ela disse assim, tá, agora tu pode ir. Então isso é uma questão... É uma coisa que ela também fica com ônus, né? Fica aí com tem ônus essa dessa situação, dívida. porque depois, de repente, no passado ela já fez isso, aí tá... E aí tá pagando agora, tá pagando, Exatamente. tá acertando a conta. Então, se a pessoa já tem essa postura, não, eu vou fazer a última consequência, eu vou pagar para ele voltar, para depois eu mandar ele embora. Então, a pessoa também está assinando a sentença. E já fica uma outra pergunta que eu tenho aqui, tá? Que as pessoas, que é vinculado a esse assunto, para a mãe sentir para outra. Mas vocês quando fazem a magia, quando fazem o serviço, o pai de santo não fica com o ônus da culpa de alguma magia, de algum feitiço? Não. Por isso que há o ato do pagamento, tá? É um serviço. Eu estou simplesmente emprestando, sendo quem faz a alquimia, quem faz o jogo de elementos, quem faz a magia, quem leva a intenção é a pessoa, tá? Por isso, 99% tu não vai conseguir ninguém que faça esses serviços, esse entre outros, de graça, porque tem que ter o valor do axé, porque nesse momento, tá, está sendo contratado um serviço. Então não é a minha intenção, eu não quero. Quem quer fazer é a outra fulana que quer que me pagou para eu passar o meu conhecimento naquele momento para ela conseguir. Então isso fica bem dividido. Então não tem, nesses momentos, não tem essa questão de culpa. Claro que por trás disso e de alguns outros serviços, o pai de santo que conhece sabe que ele tem que fazer algum outro procedimento para ele se eximir de qualquer culpa e responsabilidade. A Mara Moraes botou aqui, boa noite, axé, atrasadinha. tá em tempo ainda. Já tá Mara, chegando a hora do intervalo ali dos Certo, comerciais. Abraço meus irmãos, mãe Graça, um beijão pra mãe Graça. De Capão, grande. Vou tirar aqui uma cartinha rapidinho, antes da gente ir pro intervalo, na volta eu já tiro mais uma, depois a gente vai para outra pergunta. Então, aqui vou pra Mara mesmo, um geral, 11/1/1960, tá complicado, diz ela. Vamos ver um geral, então, para Mara. Mara, apesar de dizer que está complicado, o espiritual está vendo aí um novo ciclo. Coisas se concretizando, coisas acontecendo num tempo lento, porém vindo de uma forma concreta, isso num todo. Então tem aqui o caminho aberto, tem o espiritual te intuindo. Então um recado muito importante, segue a tua intuição, tá? As coisas vão começar a melhorar. Quer tirar mais uma? Vamos pro comercial. Vamos lá que o diretor já tá abanando aqui, precisamos ir pro comercial, pessoal. Fiquem aí, aguente aí que a gente já retorna. É rapidinho. Se você busca velocidade, estabilidade e um atendimento que realmente se importa com você, a Internet Conecta é a sua escolha número 1 no litoral. Com tecnologia de ponta e planos que cabem no seu bolso, a Conecta entrega muito mais do que internet. Entrega confiança, qualidade e conexão sem interrupções, para você aproveitar o melhor da vida online, seja em casa, no trabalho ou curtindo aquele final de semana na praia. Não fique na mão, conecte-se com quem realmente entende de internet.
você está em Cidreira e quer saborear uma boa refeição, o Bar Azul é parada obrigatória. Com anos de tradição, somos reconhecidos por oferecer os melhores pratos da região, com um self-service completo que agrada a todos os paladares. No Bar Azul, cada prato é preparado com carinho e qualidade. E não é só a comida que conquista. Nosso atendimento é nota 10, feito por uma equipe simpática e sempre pronta para te receber com um sorriso. Venha para o Bar Azul. Centro de Formação de Condutores CFC Beira-Mar. Referência em qualidade e compromisso com a formação de motoristas conscientes e preparados. O CFC Beira-Mar conta com profissionais altamente capacitados, com ampla experiência no ensino teórico e prático, garantindo a você um aprendizado completo, seguro e eficiente. Atendimento personalizado, aulas práticas e teóricas com suporte total, veículos novos e adaptados, ambiente acolhedor e estrutura moderna. Localizado na Avenida Fausto Borba Prates, ao lado do Corpo de Bombeiros, em Cidreira. Voltando, vamos dar um abraço aqui. Entrou os irmãos Ortiz, Fred Ortiz de Canoas, Babá Fred de Xangô. Boa noite, irmãos. Forte axé. Boa noite, meu irmão. Como é que tá aí? Boa noite. Como é que tá por Canoas? Um abração. O pessoal já tá colocando aqui. Logo, logo a gente vai tirar mais uma cartinha. Vamos tirar uma agora? Antes da próxima pergunta, que a próxima pergunta é uma coisa que acontece direto. As pessoas que vão lá em casa, isso acontece. Não deveria, mas acontece. Já já a gente já vai ler. Quer tirar uma cartinha? Vou tirar aqui. Pegou aí? Vamos ver. Vou pegar aqui. Tô atualizando. A Raíssa Klagenberg, 25/5/93. Geral, não esquece de curtir e compartilhar, hein, gente? Vamos ver um geral, então, para a Raíssa. Ó, Raíssa, vou mostrar aqui as cartas. Num geral, olhando assim, saem umas cartas bem positivas. Porém, é uma coisa assim que para te ter paciência, ter calma, ter leveza, que a coisa está conspirando a teu favor, né? Isso num geral, mas as coisas um pouquinho devagar. Então, mais no seu tempo certo. Então, não tenha pressa, que tudo está se encaminhando como tem que ser e logo, logo as coisas vão ficar mais leves do que estão. Vamos para a pergunta? Vamos lá. Tem perguntas? Eu tenho certeza que algumas pessoas podem não estar assistindo agora, mas vão assistir depois, vão se identificar. Eu vou ler e depois vou explicar, porque talvez não esteja bem clara a pergunta, mas eu vou ler exatamente como a pessoa mandou. Sim. Eu iniciei em uma casa e disseram que eu era do Exu Caveira. Mudei de casa e falaram nessa outra casa que eu era do João Caveira. E lá eu fiz obrigação para ele. Passou-se um tempo, fui para uma terceira casa, para outra casa, e disseram lá que eu era do Destranca-Rua. Para tudo. Pode isso? Como vou saber o que é certo? O que vocês podem me dizer? Minha filha, para tudo. Para tudo, segura. Porque daí cada lugar vão te mandar, vão te dar para um. Tu vai ter uma escola de samba. Vai ter a falange toda. Uma bacia inteira só pra ti. Não, alto lá, para. Tem alguns sacerdotes aí que estão brincando com a vida das pessoas e tem que ter mais responsabilidade, né? Não. Primeiro assim, o que acontece, tá? Vamos fazer uma explicação. Disseram da onde? De onde é que saiu isso? Quando a gente lida com a quimbanda, tá? Falando um pouco, eu acho que a gente pode voltar um dia a falar só de quimbanda, tá? Porque o pessoal tá bem complicado o mundo para entender. Tá? A quimbanda, existe tipos de feituras, são sistemas de culto, tá? Como tu procede. Tá?
Como tu procede aquilo? Como é que chegaram nessa definição? Tá? Porque a Quimbanda, ela é um ritual necromântico, tá? É de necromancia, lida com os mortos, tá? São espíritos, ponto. Não dá pra gente ficar querendo falar palavras bonitas para poder enfeitar, não. É mortos, tá? Pra quem não entendeu ainda, é alguém que viveu, morreu, e tá tá? aí. Então, o recado tem que vir de lá para cá. Existem os jogos? Existe. Mas quando o troço tá bagunçado, tem que vir, a entidade tem que se aproximar e tem que se denominar. Nesse caso aí, a minha orientação, mas gente, e se a pessoa estiver ouvindo, tem que parar tudo, porque senão ela vai começar a fazer assentamento, e assentamento não é assim, dependendo da feitura, como nós fizemos, a gente fica com um grau de responsabilidade depositado naquela firmeza, naquele local. Então tu vai fazer quantos mais na tua vida, né? Para esse espírito que te cuida, tá todo mundo denominando com vários nomes? Não, calma, procura um terreiro de responsabilidade que não sai denominando o que eles querem para ti. Eles têm que procurar entender, esperar esse espírito se manifestar e ele vai se denominar. Ele é soberano. Eu cheguei aqui agora, eu sou o seu Zé. Pois bem, agora tu vai ser o seu Zé, porque o espírito tem que ser soberano. Não pode ser assim, uma hora eu sou uma coisa, uma hora eu sou outra, não. Mas aí tem um detalhe muito importante. Agora tu tocou num ponto assim, ó, essencial. Para uma entidade chegar e falar, bater o pé, eu sou o fulano de tal, isso tem uma caminhada, gente. Às vezes acontece de chegar na primeira vez, já sair falando, já fazer acontecendo e já chegando dizendo para que veio. Só que esse processo, né, de médium, entidade, às vezes demora. E às vezes a entidade não faz isso porque o médium não está pronto e a entidade não tem ainda essa forma de fazer essa comunicação. Então, o que está acontecendo muito no meu ponto de vista? Estão acelerando esse processo de corte, assentamento, obrigação. Tem um prazo para isso, né? Até ter certeza daquela entidade. Que é o prazo do médium. Do médium. O prazo do médium se estabelecer, entender, buscar conhecimento, e isso tem que ser respeitado. Por isso que é perigoso ficar trocando, né? Vai para um lado, vai para outro, troca de casa 3, 4, 5, 6 casas no ano, porque daí vai te dar um nó na cabeça. E até sair de uma casa, mudar para outra casa. Era do Caveira, tu foi pro João Caveira, até se entende, é muito próximo, a falange ali, né? A energia é muito parecida. Aí depois vai lá e muda pro Destranca a Rua, que é uma outra vibração. Tô muito longe. Tem que ter um certo cuidado. Daqui a pouco já era aquele... Eu não sei quem estava certo, daqui a pouco não é nenhum dos três também. Ó, a Mara já ajudando aqui, metendo uns comentários interessantes, tá? É eles que dão o nome ou não? Sim, no meu entendimento, Mara, é eles, tá? Pra te ter a garantia, quando tá essa bagunça, tá? Que nem aconteceu com essa nossa amiga que mandou essa pergunta para nós, quando tá isso, eles vão se denominar assim. E a partir daquele momento é aquele ali. Porque ele chegou, ele é soberano, ele disse, não, a partir de agora eu vou ser sim o Exu Caveira. Então, se segue-se porque ele se denominou. Para nós, é eles que se denominam sim. Só que existe situações, né, e pode se fazer também, porque eu posso trabalhar com... Até depois de uma outra pergunta ali da quantidade de Exus que pode se ter e tudo mais, né? Mas assim, ó, tem que ter um cuidado. Porque, como a gente disse lá no início, são espíritos. Se a gente ir lá na natureza deles, na falange deles, puxar eles para vir trabalhar, tem um ritual de chamar. Vou dar um exemplo. Eu sou de Maria Quitéria, tá? Aí eu vou lá, entro para uma casa, o pai diz, não, tu não é da Maria Quitéria. Tu vai ser da Padilha. Ele vai lá, vai chamar, vai fazer se é que vai fazer esse ritual também. Vai lá, vai chamar a Maria Padilha lá do cemitério, vai lá na Calunga, puxa aquela Padilha e traz esse espírito para mim. Aí a Quitéria fica onde? Né? Aquele espírito que já estava ali perto de ti, já estava fazendo todo esse trabalho. E aí? Então tem que ter esse cuidado. Às vezes as pessoas se atrapalham nisso. Pode não dar nada? Pode. Pode dar? Pode. Pode dar, porque na verdade a gente não mexe com eles, né? Conforme a mãe Cíntia falou, se busca... Tá? Se busca a essência, essa energia, no seu ponto maior de força.
quem é de cruzeiro no cruzeiro, quem é de lombo, cemitério, busca lá na Calunga, enfim. Aí tu trouxe, aí depois, mas eu não quero mais esse, a mãe de santo diz que não é. Aí tu vai fazer o quê com ele? É simplesmente ir lá largar de volta? A Mara colocou ali, mas nessas 3 casas, nenhuma deu nome, aí é que tá naquele processo inicial, a entidade mal fala, ainda tá naquela briga entre médium e entidade, e o próprio médium às vezes trava, ou a entidade não consegue ter essa conexão, porque antigamente os Exus para falar, para ter algum gesto, fazer alguma coisa, às vezes era 1 ano que demorava, né? Então, e aí às vezes... E não se tinha essa pressa de dar esse nome. Não, e não tem pressa, não tem por que ter a pressa, né? Mas hoje em dia as pessoas entram num terreiro, já querem saber, antes de entrar pro terreiro, querem saber, porque eu acho que eu sou do fulano de tal porque eu sonhei, já começa assim, né? E tem que ter muito cuidado. Pode aparecer em sonho? Pode, mas a probabilidade é muito pequena. Até porque já estudei sonhos que lidam com a questão da mediunidade ou premonição, é uma porcentagem assim mínima. São né? raríssimos. Então são pessoas muito evoluídas ou com uma mediunidade muito elevada. Mas pode. Então, só que às vezes a pessoa, se ficar olhando o dia inteiro na internet, eu vou ler videozinho do Exu Tranca-Rua, vou ver do Zé Pilintra, é óbvio que eu vou sonhar com eles de noite. Então tem que ter esse cuidado. Então, às vezes, o querer da pessoa atrapalha. E isso é muito perigoso, gente. A gente tem que ter... A religião, o Exu, é responsabilidade. A gente tem que saber o que vai trazer para a nossa vida. Depois que trazer, a gente tem que saber cuidar, né? Verdade. A Mara colocou, não sei se sou certa, não é um casal. É sempre, na verdade, para nós, sempre tem que ter essa dualidade, né? Do casal. Cada um desses Exu que for denominado para ela... tem o seu casal. Então se dobra o problema, né? Se esses T's ela fez 3 assentamentos, ela já tem 3 casais de Exu que ela tem que cultuar, que ela tem que alimentar, que ela tem que fazer todos os cuidados necessários que tem que ser feito. Chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp que a pessoa perguntou, mas daí o terreiro não consegue identificar aquela entidade? Deveria. Só que a pessoa passou por 3 casos e não conseguiu identificar, então tem coisa errada. Tem alguma coisa. Então, para evitar um 4º erro, ou deixar, porque daí a pessoa já está em dúvida, tu tá atrapalhando a vida espiritual. Daqui a pouco a pessoa larga tudo porque eu não sei mais o que é, eu não sei, tem uma crise de identidade espiritual. E é grande a porcentagem de gente que deixa a religião, deixa o terreiro por causa de uma decepção com a condução do sacerdote, né? Nesse momento, nessa situação aí, vamos pegar essa situação já de exemplo, é primordial a atuação do sacerdote ou da entidade do sacerdote chegar e dar um ponto final, dar um basta e definir para ela. Não pode ficar com dúvida, porque mesmo assim, isso, a dúvida afasta. E mesmo assim, para ajudar a questão dessa pessoa, né? A entidade já vai saber quem é, mas vai induzir, vai trabalhar o desenvolvimento daquela entidade para que ela chegue e confirme para tirar toda a dúvida. Não pode ter dúvida. A pessoa tem que ter certeza, né, do que está fazendo, até porque é para ter fé, porque senão vai chegar lá, vai acender uma vela lá na encruzilhada. Eu acendo para quem essa vela? Não sei para quem, e agora? Já deu metade das coisas, já deu errada, porque tu não tá ali, não tem firmeza. Não tem firmeza no que estás fazendo. Então isso é muito importante, e isso é um papel importante de um sacerdote. Não tem certeza, fica quieto. Ou então a pessoa vai tá perdido, tá indo numa casa. Naquela casa, chega a 50 entidades para falar com a pessoa, para dar consulta. Cada uma fala que a pessoa tem uma entidade diferente. Só um pouquinho, na verdade, né? a pior maneira que tem, né? Já fica uma reflexão. Para tu querer saber a tua entidade, o teu segmento religioso, tu querer ir em gira, em festa. Todo mundo lá vai falar, cada um vai te dar um recado. Hoje em dia tu vai lá, as pessoas fazem previsões da tua vida, chega entidades em casa querendo fazer previsões e as coisas são rasas, vazias, que não te dizem nada. Então é melhor não falar nada. E se tu tem dúvida de entidade, procura um terreiro e o terreiro vai te conduzir para isso. Não é numa gira, que daí cada um te diz alguma coisa diferente. Aí sim, aí aumenta o problema. Porque uma das partes que tem que ser trabalhada nessa situação
principalmente na linha de Umbanda e Quimbanda, é o psicológico, é o mental do médium. Tem que ter conhecimento, tem que ter base, tem que ir trabalhando as condutas do médium para, posterior, ele conseguir trabalhar e desenvolver um bom trabalho com os seus guardiões, tá? Vamos tirar mais umas cartinhas aqui antes da próxima pergunta. Que o povo falar do Exu não adianta, o povo gosta. O povo gosta. Falar E do até a Exu gente vai, antes da próxima pergunta, até falar um pouquinho por que esse povo é tão querido, né? Porque tem muitas coisas. Vou botar aqui para Evelyn Thaís, 21 de maio de 2006, faculdade. Vamos ver. Aqui estão as cartas. Ah, a Evelyn está aqui presencialmente. Olha só que responsabilidade. A nossa Então, fotógrafa. A Evelyn, já vou dizendo, tem muita coisa aberta, caminhos positivos e um direcionamento que tu precisa analisar. Tem alguns obstáculos e algumas coisas de repente te põem em dúvida. Primeiramente, mostra aqui, até vou mostrar aqui, que é o caixão ali, que é uma questão de deixar para trás aquilo que te bota em dúvida, alguma coisa que possa te bloquear e seguir a tua intuição, seguir teu caminho, porque para a questão dessa parte de estudos, faculdade, o caminho que a chave mostra, né, que tem boas oportunidades no futuro. Basta, né, direcionar tudo numa coisa só. A Gabriela Meirelles, que vamos tirar para ela aí, Vamos profissional. lá. 24 de 178. Ó, chavezinha de novo. Aqui, vou mostrar aqui as cartas. Tá a chave ali, mas do lado não tem uma carta tão boa. Então, é um momento assim de ter um cuidado. É um momento que a energia ela não tá favorável. Então, tem que ter sempre, né? Tu tá trabalhando, cuidado para não pisar na bola. Algumas coisas assim, deixa a energia dar uma estabilizada. Mas, ao mesmo tempo, as coisas assim, deixa acontecer, não torna as coisas assim pesadas, não, seja o que tu tá buscando, tá almejando, no tempo vai fluir. Então, fica tranquila. A Cristiana faltou um comentário interessante. Ó. Meus guias me tiraram de uma casa por algum desses motivos. Não pergunto, só aceito. Faz parte, Cristiana. Normalmente as pessoas, quando não têm essa receptividade, esse entendimento vindo do sacerdote, e aí rola a dúvida, e aí é bem complicado. É bem complicado. Quando rola a dúvida, tu não sabe se está certo, tu não sabe o caminho, vira um troço muito, muito vazio, e aí normalmente o próximo passo é a saída. Né? É bem isso aí mesmo que acontece. Então vamos lá para uma outra pergunta. É uma pergunta um pouco, parece assim, né? Sem muito... fácil, né? Vamos dizer assim, muito simples, mas é uma coisa que dá para trabalhar muito assim na resposta e uma pergunta importante. A pergunta é: quantos Exus, quantas entidades, né, uma pessoa pode receber na linha de Quimbanda? Olha, na verdade sim, a resposta não existe uma regra, tá? Não existe uma regra, não existe uma apostila, não existe um livro dizendo que tem que ser tantos, o máximo de tanto, não existe. Porém, existe algo responsável. Né? Tu não vai numa noite tu receber 10, 20 entidades. 5, 6, 7, 8. É complicado. Então, o que acontece? Ao meu ver, tá? Ao meu ver, podemos ter, tá? De uma forma prudente, 2 casais, tá? 2 casais de Exu, tu consegue lidar, tu consegue trabalhar, e o que um faz, o outro também faz, e não vai ter problemas. Mas eu não tenho aquele. Tu não precisa ter todos de todas as falanges, tu não precisa ter os chefes de todas as falanges. Os Exus transmutam, tá? E eles são espírito, e eles têm essa permissão de trabalhar em todas as linhas. Então não tem essa questão de mas eu não tenho um do mato, lá da Macaia, eu vou ter que ter um de lá para poder fazer serviço lá. Não precisa. Então, quando as pessoas, alguns aplicam esse entendimento, que as pessoas não estão conhecendo a fundo ou não acreditam naquilo que tem, né?
Não acredito naquilo que é seu. Tendo um guardião, um casal de guardião, uma pombagira, um Exu, tu trabalha em todas as linhas perfeitamente. Esse é o meu entendimento. Concordo. E também tem uma coisa assim, muito importante dentro disso, que as pessoas, principalmente na questão da quimbanda, são muito da questão da incorporação, né? É muito aquela coisa, tem que ver para crer, tem que trabalhar para dar certo, tem que incorporar. E não é, no meu ponto de vista, é muito pelo contrário. A maioria das coisas tu faz sem precisar incorporar, né? Essa é uma das perguntas. Eu já vou jogar outra pergunta, que é se o médium precisa estar incorporado para fazer uma oferenda, um ebó, porque na casa dessa pessoa, tá, que mandou a pergunta, tudo que ia fazer com o povo de Exu, tinha que chegar o Exu, tinha que chegar a entidade, tinha que chegar aquela entidade que está fazendo, tinha que chegar para fazer. Né? E já responde, eu vou dar um exemplo. A mãe Cíntia já responde já essa pergunta. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era bem mais nova, eu fui num terreiro para conhecer, e aí não tinha sessão, mas era uma questão assim, de atendimento. Aí o sacerdote de lá chegou um cliente para fazer um serviço de amor. Aí foi lá e chegou uma entidade do povo cigano. Aí depois era para tirar não sei o que lá, chegou uma entidade de Exu de fundo, não, nem lembro, ele que falava, né, Exu de fundo. Aí depois chegou uma outra pessoa para atender, para fazer um trabalho para questão de abrir caminho. Aí chegou um Zé Pilintra. Aí eu fiquei, claro, nunca mais voltei lá, porque eu achei aquilo muito estranho, não entendi nada. Mas também é uma questão que não tem necessidade. Pode, não tem regra, mas isso desgasta muito o médium, né? E abre brecha para um monte de coisa. Agora, quer dizer que uma entidade que chegou, ela não pode se comunicar com as outras entidades para fazer isso aí. Porque a pessoa não está acreditando nela mesmo, né? Isso já é um problema, um grande problema do médium, né? O médium mesmo, o próprio sacerdote não está acreditando nele mesmo. Por quê? Porque a gente tem ligação, nós temos ligações com o nosso espírito através do assentamento. O assentamento é uma grande ligação, é a grande comunicação, é o nosso elo de ligação com o nosso guardião, com o nosso Exu. Né? Temos que se evocar sempre, denominar ao assentamento, ali que está a grande força, ali que emana todas as nossas respostas. Então não é na incorporação. Eu sempre digo, uma fala que eu sempre tenho lá dentro do terreiro. Tu quer pedir alguma coisa, tu vai lá no teu assentamento, lá, ó, chama ele, que vocês são ensinados como fazer, chama ele e pede lá, ó. Não é só na incorporação, é lá que é a força maior, é lá que é alimentado e é lá que é a firmeza do teu Exu. Esse espírito se conecta lá e nós se conectamos também lá naquele vaso mágico, né? Naquela magia que é colocado, que é individualmente, é feito lá todos os seus mistérios, é lá que é a conexão maior desse espírito. Então, tem que estar incorporado sempre para fazer trabalho? Não precisa, né? O sacerdote tem que ter o conhecimento, ele tem a ligação com quem ele precisa, que são os assentamentos, e ele pega e faz. Tem casos que tem que estar? Sim, mas não é sempre, Eu digo que são poucos casos. É que tem situações que a entidade traz um ensinamento, traz alguma palavra, ele tá vendo por fora a situação, ele consegue ver um caminho, dar uma palavra de conforto, alguma coisa nesse sentido, dar um passe, enfim. Mas os trabalhos a gente vai estar manuseando e a entidade vai estar ali presente. E ela vai estar ali no assentamento, ou vai estar ali, né, no universo, no espiritual, na volta, e não precisa estar na gente. É a mesma coisa, que uma coisa que eu não entendo, se alguém puder me explicar, de repente, eu, por exemplo, eu vou lá levar no cemitério uma oferenda para Maria Quitéria, minha pombagira, aí eu vou incorporada, eu mesmo vou dar para mim. Não tem sentido, tem coisas que não tem aquilo que a gente sempre sentido. diz lá no terreiro, né? Tem que existir fundamento e tem que ter coerência daquilo que tu diz. E a gente muito pega as pessoas na coerência. Né? Mas o meu fundamento é assim. Muito bem, me explica como é que é.
Normalmente nessa explicação não tem coerência. Sim, Não existe imagina. coerência. Então fundamento e coerência tem que andar lado a lado. Eu já vou botar uma pergunta, que eu acho que o nosso tempo está estourando, a direção já tá na nossa Meu Deus, volta. passou rápido. Passou muito rápido. Que é vinculado a isso, tá? Chegou uma pergunta dizendo assim, que uma pessoa foi instruída que ela tinha um problema com quiumba. Ó, é outra coisa, tá? Mas que se ela tivesse bons pensamentos, ela se livraria desse quiumba, mãe Cintia. O que a senhora me diz disso? Olha, bons pensamentos até ajuda na vida e tudo, mas não é com bons pensamentos que se resolve, né? Até porque o ser humano é falho, ele pode achar que tem bons pensamentos e não conseguir ter esses bons pensamentos. Começa por aí. Mas não é com bons pensamentos. Até porque a pessoa que mandou aquele quiumba não foi com pensamento. Então não se resolve com bom pensamento. Minha filha, isso se resolve num terreiro, fazendo um banimento, fazendo um sacudimento, fazendo um ebó, fazendo uma limpeza, tá? É dentro de um terreiro que resolve. Encaminhando Os bons esse pensamentos se usa para a família, para outras coisas, para o bem viver. Ebó, axé se resolve com axé. Não tem outra história. Então, assim, ó, não cai nessas lorotas de quem não conhece, tá? E busca tentar te ajudar. Então, cuidado com falsos terreiros, falsos pais e mães de santos que estão por aí, que se intitulam, mas tu vai perguntar cadê as coisas, o que a pessoa sabe, o que não sabe, o que deixa saber. A pessoa é vaga, é vazia, não tem base, não tem conteúdo, não tem alicerce. Então, não cai nisso. Quiumba se resolve dentro de um terreiro, existe axés para ser feito, uma limpeza, banhos, enfim, eu listaria um monte de procedimentos que poderia ser feito, mas não só com bons pensamentos, tá? Bons pensamentos a gente tem que ter todos os dias. Os bons pensamentos ajudam a prevenir, isso sim. Eu sempre tenho comigo, né, que no momento que nem sempre, nem tudo que mando para a pessoa vai chegar ou vai atingir, a não ser que a gente permita. Eu vou responder acho que já estourou, a direção já está ligando já. Só vou responder a última pergunta que chegou aqui, uma dúvida de uma pessoa, não sei se é homem ou mulher, e essa dúvida é interessante, porque é uma dúvida simples, mas eu sei que as pessoas têm, né, e as pessoas não conhecem, e muitos pais de santos não conhecem e não ensinam. Então eu vou esclarecer essa dúvida, tá? Mandaram uma pergunta bem assim, tá? Pai Rodrigo, o que é aqueles sacos, tá? Isso nós vamos fazer um programa mais vinculado dentro da ancestralidade, tá? Para passar algumas visões. Provavelmente depois disso aí vai chegar muitas perguntas sobre isso. O que é aqueles sacos que saem na hora da missa? Como é que se chama aquilo? Tá? O que eu posso te dizer? Tá? Aquilo é chamado de carrego. Tá? É o carrego da obrigação. Num próximo programa a gente traz mais informações sobre isso. É importante essa dúvida. Já tive essa dúvida e muitos não responderam porque não sabiam. Então, hoje a gente divide o conhecimento até o limite do respeito ao sagrado. Vamos dar boa noite? Um recadinho importante que a gente recebeu aqui, o pessoal que não está ligado nas redes sociais, está assistindo, amanhã de manhã as aulas aqui em Cidreira foram suspensas. Foram suspensas as aulas, pessoal, muito bom, muito bom. Amanhã de manhã em Cidreira, aula suspensa, tá? Vamos se cuidar, essa noite promete algumas coisas não tão boas para nós. Vamos olhar para o próximo, as casas, vamos se proteger, vamos se agasalhar, tá? E quarta-feira que vem a gente volta aqui sempre para trazer boas notícias. Programa Axé da Beira, encontro marcado toda quarta-feira. Beijo, obrigado!